Seguindo o nosso estudo sobre ICMP, nesse vídeo nós falaremos sobre ping e traceroute, ou tracert. Então, o ping, ele é um comando, é um utilitário, é uma ferramenta usada tanto por IPv4 quanto por IPv6 para fazer teste de conectividade. Ele pode ser feito tanto dentro de roteadores quanto em hosts finais. E ele usa mensagens de CMP, de echo request e echo reply para verificar se um determinado host está disponível na rede, a gente consegue verificar qual é a latência, qual é o atraso na rede e por aí identificar a existência de gargalos, a existência de atrasos importantes na rede que podem fazer com que você sinta se a tua conectividade ela está lenta ou não. Quando a gente faz a configuração dos roteadores Cisco, é normal que a resposta do primeiro ping ela retorne um erro. E por que ela retorna um erro? Porque a gente tem a resolução de endereço, o ARP, que é um processo inicial, e então antes que o ping consiga, que a mensagem consiga sair, ou seja, que o cabeçalho do ping seja montado, precisa fazer um ARP. E esse ARP ele demora um determinado tempo, e aí acontece que estoura o limite de tempo do ping. Então o primeiro ping ele pode retornar erro. Mas é comum que daí, se a sua rede estiver funcionando bem, os próximos pings, eles não vão retornar mais erros, tá? Uma vez que fez o ARP, a gente não vai receber erro. Quando a gente está usando IPv6, a descoberta de vizinhos ela é feita no início do processo, tá? E aí você já não recebe a mensagem de erro quando você faz o primeiro ping. Por quê? Porque quando o dispositivo sobe, ele já recebe mensagens de Neighbor Discovery, e aí, uma vez que ele já sabe quais são os endereços, qual é o endereço do roteador, ele já sabe qual é o MAC do roteador, porque vem no cabeçalho da mensagem, então você não tem esse estouro de tempo que era comum no ARP. Então isso não vai acontecer, tá? O ping, então vamos lá, vamos à ferramenta ping. O ping pode ser usado para testar a configuração interna do IPv4, para verificar se o seu loopback, se as interfaces estão ativas, se a sua rede está ativa, se o seu gateway é alcançável, se a internet é alcançável, e tudo isso você pode fazer utilizando o protocolo ping. Nós vamos fazer alguns exemplos aqui para ver como funciona. Então, o nosso primeiro ping, nós vamos usar esse exemplo, vamos pingar para o loopback. E aí eu vou usar o Wireshark para mostrar as mensagens que estão passando na rede e vou usar o terminal para fazer o ping para realizar os pings e a gente receber os retornos. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui no Wireshark é escutar a porta loopback, porque nós vamos fazer o ping para o loopback. Então, o loopback é uma interface virtual que está dentro da nossa máquina e todas as máquinas, todos os dispositivos, eles respondem ao loopback. Nós vamos fazer o ping, então, para 127.0.0.1 e aí quem está retornando é a própria máquina. Olha só, nós temos um echo request e um echo reply. Isso significa o quê? Que em nível de sistema operacional, a nossa máquina está operante e o nosso dispositivo está operante. Eventualmente, você também pode fazer alguns testes para verificar se uma determinada porta está ativa. E aí existe uma outra ferramenta, que é a ferramenta NC. Se você usar esses comandos nc-vz, a gente vai... O NC é uma ferramenta que vai encaminhar pacotes, daí aqui usando o TCP e o UDP, fugindo um pouquinho do ICMP, né, para verificar se uma determinada porta ou se se uma determinada porta ela está ativa, né. Então aí a gente consegue utilizar, forçar protocolos IPv4, protocolo IPv6, e aí
E aí a gente consegue verificar, eu quero recolher a saída, então por isso eu vou fazer o V para verificar qual é a mensagem de retorno, e o Z vai especificar qual é a porta, para a gente conseguir especificar qual é a porta que está ouvindo, tá? Então vamos lá, vou fazer um NC-VZ para o 127.0.0.1, e aí vamos imaginar que você seja um programador, ou que você seja um usuário, ou que alguém dentro da rede pediu para você verificar se uma determinada porta está ativa, né? Então eu vou colocar o número da porta, 65.000, na minha máquina, no meu dispositivo, essa porta não está ativa, e ele vai retornar uma mensagem de erro, conexão recusada. Tá? Só que aqui quem respondeu foi o TCP, né? E aí aqui a mensagem do retorno do TCP foi que essa porta não estava ativa. Tá, mas eu quero ver ICMP e não TCP. Bom, então se eu colocar um U aqui, vou colocar um U, por que que eu vou colocar um U? Lá no man NC, eu verifiquei que o U ele vai mandar um pacote UDP ao invés de TCP. E aí, vamos lá, vou colocar um U. Aqui a gente vai ter as mensagens de ICMP. Então, nessa mensagem de ICMP, eu recebi o quê? Destino inalcançável. Esse destino inalcançável é aquela porta inalcançável. Então, a porta, ela não está ativa dentro do meu dispositivo. Então, essa porta, ela não está ativa, tá? Então, eu consigo fazer verificações de porta ativa ou porta inativa. Voltando. Então, eu fiz um ping para 127.0.0.1 e o meu ping recebeu ok. Então, eu consegui pingar para o meu loopback. Como que eu faço para fazer o ping para o endereço IPv6 do meu loopback? Qual que era o endereço IPv6 do loopback mesmo? Vamos lá. Vou dar um ping 6 aqui na minha máquina, eu preciso colocar o ping 6. Talvez na sua máquina só o ping para o loopback já retorne. 2.2.1 é o endereço do meu loopback. Então, vou dar um ping e olha só, agora a gente tem aqui o ICMP v6, tá? O ICMP v6 pro loopback respondeu quem? Respondeu IPv6. Então, aqui a gente está usando o protocolo IPv6. Aqui eu tenho um echo request e eu tenho um echo reply. Ok. Então, nós fizemos o ping para o loopback. E aí, dentro do loopback, é interessante a gente notar que a gente tem toda a faixa 127.0.0.0/8, tá? Então, a gente consegue pingar para qualquer endereço dentro da faixa 127. E aí, a sua máquina pode responder a qualquer um desses endereços. Vou pingar 127.0.0.2, por exemplo, e vamos ver. No meu caso, a minha máquina não vai responder, porque o meu sistema operacional está bloqueando, tá? Agora, na sua máquina, é bem possível, se você estiver usando o Windows, é bem possível que ela receba um retorno. É possível que o seu sistema operacional não esteja bloqueando os pings para outros endereços que não sejam endereços 127.0.0.1, tá? Se estiver bloqueando, dá uma observada se é um bloqueio do seu sistema operacional ou se é um bloqueio do seu firewall. Pode ser o firewall bloqueando também. Bom, uma forma interessante da gente verificar se a gente está conseguindo se comunicar dentro da rede é fazer um ping para o nosso gateway. Então, vamos imaginar um cenário que você não esteja conseguindo navegar na internet. Antes de qual teste a gente pode fazer para verificar se eu estou conseguindo acessar a internet ou navegar na internet? Primeiro caso, descubra que é seu gateway, tá? Então, vamos lá, eu vou pingar para o meu gateway. Primeiro vou verificar o meu endereço. Aqui na minha máquina, o comando é ifconfig. Pode ser que na sua máquina seja ipconfig ou pode ser ip espaço A. Vai depender do teu sistema operacional. Aqui eu tenho várias interfaces de rede e aqui eu vou pingar para 192.168.3. Eu sei que o meu gateway é o ponto 1, então eu vou pingar para 192.168.3.1.
esse é o gateway da minha rede. E aí, então, eu vou verificar se a minha LAN, se a minha rede local está funcionando, ok? Está funcionando, eu estou conseguindo chegar no meu gateway. Se eu ativar o Firewall, e aí, vou ativar o meu Firewall aqui. Vamos imaginar, aqui eu ativei o meu Firewall para bloquear o acesso ao meu roteador. Se eu receber uma mensagem de timeout, opa, esse destino está inacessível, está inalcançável dentro da minha rede. Vou liberar de novo o meu ping. Ok. O ping para o meu roteador funcionou e eu ainda não estou navegando na internet. Bom, talvez seja um problema para fora da tua rede. Se o teu ping para a rede, para o gateway, funcionou, ok, mas você ainda não está navegando na internet, o próximo passo talvez seja testar um ping para um host remoto. Eu vou pingar para alguém que está na rede, que está fora da minha rede local. Então, eu vou pingar para o 1.1.1.1.1. Pinguei para o 1.1.1, ok? Está navegando, tá certo. Bom, então eu estou conseguindo chegar na internet, tá? Se eu estou conseguindo chegar na internet, a razão para você não estar navegando pode ser outra. Pode ser, por exemplo, o DNS. Qual é o teste? Bom, eu vou pingar para um nome bem conhecido. Vou pingar aqui para o Google, porque eu preciso resolver o nome do Google. Ok, o ping para o Google resolveu. Então, pode ser algum outro problema. O problema pode ser na aplicação, pode ser na porta da aplicação, alguma coisa está acontecendo aí para além da configuração da rede. Agora vamos imaginar que esse tempo ele esteja muito alto. Eu esteja navegando na internet, mas o tempo está muito alto aqui, na ordem dos milissegundos ainda é um tempo baixo, o usuário não sente essa navegação, ele não percebe essa navegação. Agora, se você estiver passando da casa dos 50 milissegundos, aí você começa a perceber alguma lentidão na rede. E aí, como eu posso diagnosticar esses problemas de lentidão? Aí a gente pode usar uma ferramenta chamada Traceroute ou Tracert. Vai depender do sistema operacional em que você estiver utilizando. No Windows é Tracert. Então vamos lá. Vamos usar o nosso Traceroute então. Agora eu vou puxar o Wireshark aqui, vou limpar minha telinha, vou fechar porque eu estava utilizando o Loopback, né? Então eu vou abrir o Wireshark novamente e vou observar o meu Wi-Fi. Aqui eu quero ver as mensagens de ICMP. Vou utilizar a ferramenta Tracert. Então, o meu Tracert, o Traceroute na minha máquina, vou utilizar a ferramenta Traceroute. Então, eu vou traçar a rota. Vamos lá, eu quero chegar lá no Google. Vamos ver como é que a gente faz para chegar neste destino. Quando eu fiz o Tracert, olha só, eu não estou conseguindo traçar a rota para este destino. Eu estou recebendo TTL excedido. Então, alguma coisa dentro da rede está bloqueando o meu TTL. Vamos tentar outro destino. Vou tentar o 1.1.1.1. Não está permitindo também. Vou dar uma verificada no meu firewall. Pronto, liberei meu firewall agora. Então, vamos fazer o nosso traceroute para o endereço 1.1.1.1. Vou traçar a rota e o que aconteceu? A primeira mensagem, o que é o traceroute, como funciona o traceroute? O objetivo do traceroute é descobrir qual é a rota para o destino e aí a gente faz medições sobre o tempo em que essa mensagem vai para o próximo salto e a mensagem retorna do próximo salto. Então, a primeira coisa que ele faz, ele vai encaminhar uma mensagem de ping. Então,
vamos pegar nossa primeira mensagem, essa mensagem aqui, tá? Ele encaminhou uma mensagem, o nosso TTL é 1, tá? O nosso TTL é 1 por quê? Porque eu quero saber quem é o próximo salto. O meu destino é o 1.1.1.1, mas eu quero saber quem é o próximo salto, quem é o primeiro salto. Quem respondeu? Ele recebeu a resposta do 192.168.3.1, tá? E esse 192.168.3.1 foi quem respondeu essa primeira mensagem. Daí no próximo salto, o que vai acontecer? Eu vou incrementar o TTL, então agora eu quero saber quem é o segundo salto. A mensagem vai sair da minha máquina, vai para o meu gateway, que é o próximo roteador, e do gateway vai para o roteador seguinte. E aqui a gente tem o TTL 2. Mas olha só, ele faz o encaminhamento 3 vezes, porque a gente quer saber a latência da rede, e para saber a latência, e a latência da rede, ela é influenciada por diversos fatores. Um deles é a carga. A comunicação na internet, ela é feita por rajada, ou seja, eu acessei uma página na internet, então sairão do servidor web e chegarão na minha máquina vários pacotes TCP, contendo aquela mesma página. Vem vários pacotinhos e esses pacotinhos vão ser montados para mostrar a mensagem para mim. Então vai vir uma rajada de pacotes pela rede. Isso significa que no momento que essa rajada de pacotes estiver passando pelo roteador, esse roteador estará com uma sobrecarga ou uma carga adicional de processamento, que é a carga relativa ao processamento dessa mensagem, dessa página web. E no momento que essa mensagem, que essa página sair do roteador, a carga do roteador vai baixar. Então a gente tem diferença de tempos de processamento. Para eu saber se tem um congestionamento, esse tempo vai ter que ser sempre alto. E aí, para ter uma métrica mais ou menos válida, a gente faz, o traceroute usa o encaminhamento de 3, ele vai me dar o retorno de 3 testes. Então, no primeiro teste, eu tive 8 milissegundos para o envio da mensagem até o roteador e o retorno dessa mensagem do meu roteador. No segundo teste, 3 milissegundos e no outro, 3 milissegundos de novo, sendo que esse tempo é um tempo mais baixo, né? No segundo ping, no segundo teste, em que a mensagem foi para um próximo salto, olha só, eu demorei 3 milissegundos para chegar no segundo salto, depois eu retornei 6 e depois ele retornou em 5 milissegundos, quase 6 milissegundos. Então a gente percebe aí uma oscilação, uma variação na carga da minha rede. Então, esse é um comportamento que é um comportamento normal. No próximo teste, a gente vai incrementar o TTL até 3 e vai chegar no próximo salto. E assim consecutivamente até chegar no destino. Aqui quem respondeu foi esse nome. Olha só, quando eu dei um traceroute direto para o meu destino, eu resolvo o nome. Ou seja, eu descobri quem é a máquina, qual é o destino, qual é o destino, qual é o nome dos roteadores pelos quais eu passei. Essa resolução de nome, ela pode demorar, tá? Então a gente tem um processo de DNS aí no meio do caminho. E eventualmente eu posso passar por diferentes caminhos. Então pode ser que o primeiro teste passe por um caminho, o segundo teste vá por uma outra rota, isso efeito de roteamento, e o terceiro teste vai por uma outra rota ainda, tá? Então nós temos variações aí de caminho, de carga, e isso pode ser por algum movimento de balanceamento de carga ou por um movimento de congestionamento. Então, peguei uma outra rota para evitar um determinado congestionamento. Se você estiver resolvendo nomes, talvez demore um pouco mais para passar, tá? Então, você tem o tempo da resolução do nome. E aí, se eu não quero resolver nome? Bom, você pode usar um comando chamado man no Linux e no macOS funciona, traceroute, para descobrir qual é o comando que você pode utilizar para não resolver os nomes. Então, aqui eu sei que é "-n". Então, "-n", ele não vai tentar resolver o nome. O que eu vou fazer, então? Eu vou fazer um traceroute. Opa!
vou fazer um traceroute menos n 1.1.1.1, e aí ele só vai fazer o encaminhamento do pacote. Aqui eu sei a carga de encaminhamento de pacotes sem processos DNS intermediários, tá? Então pode observar que aqui a gente tem alguns atrasos maiores e menores. Vamos fazer o traceroute para outro destino agora. Vou fazer para o destino 8.8.8.8. Vamos ver se a gente passa por caminhos diferentes. Não. Aqui a gente teve só uma resposta. E as outras respostas? Bom, as outras respostas, elas podem ter parado no meio do caminho. Vamos ver o que o Wireshark está retornando para a gente? Então, a gente recebeu alguns TTLs excedidos, olha só. Esse TTL excedido significa que o TTL excedido significa que a mensagem chegou no salto, mas não alcançou o destino. Então, assim, porque eu estou dando ping para o salto 10, eu tô fazendo o teste para o salto 10, mas o salto 10 não é o destino. E aqui, destino inalcançável, a gente chegou num TTL e aqui a gente alcançou, chegamos no nosso destino, né? Chegamos no 8.8. Olha só. Bom, vamos traçar, a gente também pode traçar a rota para um nome, www.google.com. Aí o primeiro processo é descobrir qual é o IP desse destino. Aqui nós temos o IP, olha só, e aí os saltos para cada um dos destinos. Muito bem, então esse é o traceroute, é o trace que vai informar, vai nos trazer informações sobre o estado da rede. Então o traceroute fornece o tempo de ida e volta para um salto ao longo do caminho. Então, a gente vai fazer o salto 1, salto 2, salto 3, até chegar no destinatário, tá? E indica se um salto falha em responder. Então, se você receber um asterisco ou não receber um retorno, o que acontece? Ou teve algum congestionamento nesse destino, nesse caminho, nessa mensagem, teve um atraso importante e esse atraso atrasou demais o recebimento. Como o ICMP ele tem um tempo ali que ele fica esperando a resposta, estourou o tempo, passa para o próximo salto, tá? E aí o pacote, no caso, o pacote pode ter sido perdido ou pode estar muito atrasado. E aí você recebe depois, e esse depois a mensagem vai ser descartada. Essas informações, tanto as informações do ping quanto as informações do traceroute, podem ser utilizadas para identificar estado de rede, e no caso do traceroute, ela pode ser usada também para localizar um roteador com problema ou um caminho com problema. Então, se a sua rede ela está lenta, você está tentando navegar na internet e você percebe alguma lentidão, o traceroute ajuda a identificar aonde está esse ponto de lentidão. Vamos voltar para o nosso cenário. Se eu tiver uma lentidão, por exemplo, aqui nos primeiros saltos, o problema pode estar na minha máquina ou pode estar na minha LAN. Então, no primeiro salto, o problema está na minha LAN. Se esse tempo for muito alto, eu tenho um problema dentro da minha rede local. Se eu tiver um problema no segundo salto, talvez seja um problema de conectividade com o meu provedor de serviços. Agora, se eu tiver um problema lá na frente, não tenho o que fazer, porque esse problema está acontecendo no meio do caminho, isso está fora da minha rede, e muitas vezes isso está fora da área de abrangência do teu provedor de serviços. Então, você tem que esperar o problema ser resolvido, ou se você tiver o contato de alguém, contactar alguém que possa resolver esse problema, tá? Mas muitas vezes isso não é possível. Então, o traceroute usa a função TTL, no caso do IPv4, ou o limite de saltos, no caso do IPv6, para definir até onde a gente vai saltar ou até onde esse pacote vai transitar dentro da rede. Então, nós fizemos o teste do caminho, né? Nós fizemos esse teste aqui,
caminhando por vários destinos e alcançando um determinado dispositivo, ou no caso do meu exemplo é esse dispositivo aqui, né? Então o traceroute vai determinar esse caminho, e quando a gente fala de salto eu estou falando de roteadores que estão presentes no meu caminho. Então era isso. Nesse vídeo nós falamos sobre traceroute e ping e vimos alguns exemplos sobre como utilizar essas ferramentas para detectar o estado da minha rede.